Fala, galerinha da Bio. Vamos começar um treino na Bio de hoje de uma questão que caiu na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É uma questão, que envolve a altura dos cafeeiros, beleza? É uma questão de herança quantitativa. E toda questão de genética, não só de genética, de biologia, você vai ler a questão e no enunciado você vai coletar os dados mais importantes e vai montar um esqueminha didático para você conseguir resolver a questão. Então vamos lá que eu vou ensinar para vocês. Suponhamos que o genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho condicione uma altura de 150 centímetros nos cafeeiros. Bom, essa primeira parte aqui da leitura já revela duas informações importantes. Primeiro, que o genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, você vai colocar aqui, condiciona a altura 150 centímetros, você vai colocar aqui acima. Então, 150 centímetros, ele é todo recessivo. Continuando a leitura. E que qualquer alelo de letra maiúscula some 5 centímetros à altura inicial. Então, letra maiúscula soma 5 centímetros. Essa informação revela duas coisas importantes. Primeiro, que cada gene dominante, letra maiúscula, cada gene aditivo, vai adicionar 5 centímetros. É um caso clássico de herança quantitativa, porque cada gene adiciona um efeito. O nome disso é herança quantitativa, ou herança poligênica, ou herança aditiva, porque cada gene adiciona um efeito. E o efeito adicionado aqui por cada gene é uma variação de 5 centímetros no tamanho da planta. Bom, o que é que você deduz a partir daí? Que se essa planta de 150 centímetros é toda recessiva, quando ela tiver um gene dominante, um gene efetivo, ou seja, aditivo, ela vai passar a ter 155 centímetros. Se tiver dois genes dominantes, vai ter 160. Se tiver três genes dominantes, vai ser 165. Só que o máximo de genes são 4. Então, se ela tiver os 4 genes dominantes, que é azão, azão, bezão, bezão, ela vai ter um máximo de altura, que vai ser 170 centímetros de altura. Dá para ver que existem 5 fenótipos diferentes. 150, 155, 60, 65 e 70 centímetros. Então eu tenho 5 fenótipos diferentes graduando de um menos intenso para um mais intenso. Isso é típico de herança quantitativa, pessoal. Bom, dá para saber ainda que são 4 genes, porque se eu tirar aqui o todo recessivo, que é 150 centímetros, dá para ver que cada gene vai adicionando um efeito. Dá para ver aqui que então são 4 genes, azão, azão, bezão, bezão, para ter o máximo de altura. Bom, vamos continuar a leitura da questão. De acordo com esses dados, excluindo-se as possibilidades de mutação, imaginemos um lavrador que possua duas plantas, uma com 165 centímetros e outra com 155 centímetros. O que é que você faz agora? Vai grifar aqui a palavra lavrador e vai dizer que o lavrador tinha uma planta com 165, vai colocar aqui, e que essa planta vai cruzar com a outra de 155 centímetros. Vai ter um cruzamento aqui. Você vai ter que fazer esse cruzamento para poder alcançar a resposta. Então vamos fazer logo o cruzamento. Para eu cruzar uma planta com 165 e a outra com 155 centímetros, eu tenho que saber o genótipo delas, a carga genética delas. Lembre que 165 centímetros quer dizer que tem que ter 3 genes dominantes, 3 genes efetivos. Então o genótipo dela vai ser azão, azão, bezão, bezinho. 3 genes dominantes, 3 genes com letra maiúscula. E a de 155 tem apenas um gene efetivo. O genótipo dela vai ser azão, azinho, bezinho, bezinho. Para cruzar essa planta com essa, vamos ter que achar os gametas. Lembra que os gametas eles são formados por meiose, que vai separar os pares de genes. Então essa plantinha só poderá formar os gametas azão, bezão e azão, bezinho. Só esses dois tipos que ela pode formar. Já a planta de 155 centímetros poderá formar também dois tipos, que nesse caso vão ser azão bezinho e o azinho bezinho. Esses dois tipos aqui. Bom, vamos supor que essa planta seja a planta macho e aqui seja a planta fêmea. Os gametas do macho fecundam os gametas da fêmea. Vai dar aqui 4 possibilidades. Vamos ver quais são. Bom, se esse gameta azão bezão fecundar esse azão bezinho, o resultado vai ser uma plantinha azão azão bezão bezinho, azão azão bezão bezinho, tá aqui. Essa plantinha tem 3 genes dominantes, então ela vai ter o fenótipo 165.
É o tamanho que ela vai ter. Se esse gameta, ao invés de fecundar esse, fecundar o outro, então vai ser, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Nesse caso, eu vou ter apenas 2 genes dominantes. Então, essa planta vai ter um total de 160 centímetros de altura. Bom, só que esse gameta também poderia fecundar esse. Então, nesse caso aqui, daria o resultado de Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, né? Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. 2 genes dominantes também. Então, se eu tenho 2 genes dominantes, então eu vou ter uma altura de 160 centímetros. E por fim, se esse gameta Azão, Bzinho fecundar esse Azinho, Bzinho, eu vou ter uma planta Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Essa planta só tem um gene dominante, então ela vai ter 155 centímetros. Nesse caso, observe que as plantinhas descendentes desse cruzamento poderiam ser de 165, 160 e 155 centímetros. Feito isso, você agora vai para o comando da questão, que é a pergunta que ele fez. E ele fez a seguinte pergunta: cruzando uma planta com a outra, ou seja, essa planta com essa, qual das conclusões a seguir é a verdadeira? Então ele quer saber dessas alternativas a que é verdade. Então você vai analisar uma por uma e até alcançar, por eliminação, qual seria a alternativa verdadeira. Vamos ver a letra A. O lavrador poderá obter cafeiros com 175 centímetros de altura. Gente, impossível pelo cruzamento aqui alcançado, porque o máximo é 165 aqui. E a própria questão não possibilita isso, porque o máximo que a planta alcança seria 170 centímetros. É impossível ter uma planta, um cafeiro, de 175, porque só são 4 genes envolvidos, certo? Então, letra A, falso. Letra B diz assim, ó, o lavrador não poderá obter cafeiros com 170 centímetros de altura. Verdade. Porque para ter uma planta com 170, eu teria que ter todos os genes dominantes. E nesse caso é impossível ter todos os genes dominantes a partir desse cruzamento. Então essa é a alternativa verdadeira. Ela fala uma verdade, é impossível, não poderá obter. Ó. Então, beleza. Vamos avaliar agora por que as outras alternativas são falsas. O lavrador obterá uma descendência de cafeiros todos com a mesma altura. Falso. Você viu que os resultados aqui ó, são resultados com 155, 160 e 165. Então são alturas diferentes. Então letra C, falso. Letra D. O lavrador poderá obter no máximo 5 alturas diferentes para seus cafeeiros. Gente, se você for um pouco distraído, você poderia até marcar a letra D. Porque se você olhar aqui, eu tenho uma possibilidade, outra, outra, outra e outra. Então eu tenho 5 fenótipos, que é 150, 55, 60, 75, 70. Só que não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou em relação ao cruzamento que foi feito. Em relação ao cruzamento que foi feito, não tem condições de ter 5 fenótipos. Só são 3 fenótipos, que é esse, 165, 160 e 155. Então essa daqui é uma alternativa falsa, porque no máximo seriam 3 fenótipos diferentes. A letra E, então, também é falsa, porque diz que são 4 alturas diferentes. Cuidado, galera. São 4 genótipos diferentes. Porém, observe que esse genótipo e esse genótipo, apesar de serem diferentes, eles determinam a mesma altura, porque carregam apenas 2 genes dominantes. Certo? Lembre assim, ó, que não importa quais são os 2 dominantes, o que importa é a quantidade, porque essa herança é quantitativa. Então, não depende de qual é o gene que está dominante. O que importa é quantos estão dominantes. Então, a letra E também é falsa, porque aqui no máximo eu posso ter 3 alturas diferentes. Beleza, galerinha? E se você gostou do Treinabil de hoje, ó, deixa seu like aí pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber aí a notificação das próximas questões que eu vou resolver e vou postar aqui no canal do YouTube para vocês, valeu? Compartilha com a galera da Bio e vamos ajudar o nosso canal a crescer.